Sentir prazer é a arte de se abrir para o agora. E o corpo sabe o caminho. É a mente que se perde. E o maior luxo que existe é viver sendo quem você é, sem pedir licença por existir. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa, no nosso episódio de número 59, falar sobre prazer. O prazer de viver e de ser quem você é. É o prazer de gozar a vida que vai muito além da parte sexual, mas tem a ver com sexualidade no sentido da sua energia vital, da sua libido, daquele combustível interno que pulsa vida e que faz você se movimentar e realizar o que você precisa fazer. É o prazer de sentir, de receber, de experienciar, de degustar uma comida gostosa, de ter uma crise de riso e rir até chorar. É o prazer de dançar, de sentir o seu corpo, de perder a hora, de conectar com essa experiência de vida, com todos os seus sentidos e de degustar, de aproveitar o que o momento presente te oferece. É sobre tirar o peso da felicidade, daqueles momentos em que você se sente super bem, super expansiva e volta um peso de culpa, de alguma pequena coisinha que de alguma forma você fez, entre aspas, dentro do seu ideal, errado. É aprender a sustentar o que é bom, sem precisar se sabotar ou ficar constantemente preocupada que algo ruim vai acontecer a seguir. Ih, eu tô olhando pro lado errado da câmera. Foi mal. Talvez você se reconheça nessa cena de não se permitir sentir o prazer com o que a vida oferece. Eu acho que durante muito tempo, boa parte da minha vida eu passei com esse plano de fundo de algo errado dentro de mim. Um incômodo e um medo de desagradar, de fazer errado, de ser imperfeita, de ser vista como imperfeita e assim, de ser rejeitada, excluída. Eu já falei um pouquinho sobre isso nos outros episódios do Pod. Eu vou deixar vários episódios complementares aqui na descrição e aqui nos cards também. Então, o medo de desagradar sempre foi algo muito vivo e pulsante dentro de mim. Algo que fez com que eu não pudesse ser inteiramente feliz. E isso dentro da minha história vem de um lugar de muita cobrança por um ideal. E foi quando eu comecei a me permitir sentir prazer com a minha vida, com o meu momento presente, encontrar satisfação no que o agora apresentava, que eu comecei a soltar essa tensão nos momentos de felicidade, de êxtase. É uma prática constante que faz você se relembrar que é possível viver no agora e sentir e confiar em diversas áreas da vida. É o prazer de estar em silêncio com você, de sentir o vento batendo na pele. É o prazer de criar algo novo e ver aquilo tomando forma. É o prazer de conseguir colocar limite e de também conseguir comunicar os meus desejos. E aqui a gente vai abordar algumas ferramentas para explicar como que pode ser mais fácil. Muitos de nós temos repressões profundas em relação a esse lugar de bem-estar, de estar bem no seu momento de vida. Seja por causa de demandas estruturais da nossa sociedade, ou seja devido à maneira que você foi criada, como seus pais te apresentaram a vida e as coisas que você foi aceitando e reproduzindo como parte integrante de quem você é. Falando de maneira mais especificamente do prazer sexual, desse contato com o que o seu corpo te oferece, o corpo como esse território de abundância que pede para ser explorado. Conforme você vai entrando em um caminho de autoconhecimento, de autopercepção, de realmente buscar entender o que você gosta ou não, seja de uma parte de acolhimento, de um carinho, de um banho em que você sente o toque das suas mãos, o cheiro, a sensação da água caindo no seu corpo, seja numa troca sexual. Como que você pode ir explorando o seu corpo no sentido mais elevado da palavra? E assim habilitar as suas escolhas perante ao que o seu corpo traz, perante aquilo que você deseja, perante aquilo que você não consegue ceder ou que você simplesmente não quer vivenciar. Eu sinto que eu tive uma adolescência muito reprimida nesse sentido sexual e também por causa de diversos traumas que a gente pode abordar em um outro episódio mais pra frente, eu fui ficando podada em relação ao sentir prazer, principalmente com uma outra pessoa envolvida. E eu sinto que o yoga me ajudou muito a entender mais o meu corpo, a ouvir, a me conectar com essa resposta que o meu corpo dava a determinado movimento ou estímulo.
e também a expandir essa sensação de conexão com o momento presente. Mas acredito que dentro dessa proposta de conexão, com uma permissão interna para sentir prazer e para me sentir merecedora, me sentir bonita, me sentir digna, para realmente abrir espaço para degustar da vida, isso tudo veio de ensinamentos muito profundos do Tantra, de uma jornada tântrica de 6 meses que eu vivenciei em meados de 2019, foi um pouquinho antes de entrar a pandemia. E na época eu fazia um acompanhamento individualizado com a terapeuta, a Natália Pandava, e a gente também fazia encontros semanais, que era de um grupo só de mulheres, em que a gente trabalhava esse contato com o corpo, honrando tudo que a gente é, esse lugar integrado de ativação dos sentidos, de uma maneira muito sutil e muito respeitosa e amorosa. O Tantra é uma filosofia ancestral que tem origem lá na Índia, que traz essa conexão com as mesmas raízes do yoga e que nos ensina a estar presente em consciência no nosso corpo, a trazer essa ativação de uma energia vital que está muitas vezes adormecida para a gente manifestar o que a gente quer. E no meu ponto de vista, ensina muito a reconhecer o corpo como sagrado, porque muitas culturas colocam esse espaço do divino só no espiritual e esquece de reconhecer o corpo como a manifestação desse divino. Então o Tantra ele reconhece o prazer como algo digno de expansão de consciência. É expandir a consciência para vivenciar o prazer como parte da sua experiência de vida. É sentir prazer bebendo uma água, degustando uma comida gostosa, olhando nos olhos da pessoa que você ama. É sentir prazer ao olhar um pôr do sol, ao colocar uma roupa bem gostosa e quentinha. É o prazer de estar viva. É um convite para desacelerar, sentir e se permitir ser atravessada pelo que é bom. Sem pressa, sem culpa, sem nojo, sem medo de parecer ridícula, esquisita, sem medo de desagradar. E para mim tudo isso foi muito transformador. Para eu começar a tirar essas couraças de repressão que vieram aí da minha adolescência, dos meus traumas, e começar a me abrir para sentir. Eu tinha muitas curiosidades. Quando eu estudava biologia, eu ficava buscando entender mais sobre o corpo humano, sobre o corpo feminino, mas muitas vezes eu percebia esse conhecimento científico, acadêmico, como limitado. E eu encontrei muitas dessas respostas dentro dessas culturas e conhecimentos orientais, do yoga e do tantra, trazendo essa auto-permissão para que eu pudesse gozar em vida. Isso falando dessa permissão do prazer pela vida, mas também do gozo, do orgasmo. Eu sinto que eu fui ter o meu primeiro orgasmo, eu devia ter uns 21 anos. Isso era quando eu estava encerrando a minha faculdade de biologia e já era uma jovem adulta, coisa que eu percebo que muitas mulheres, grande parte das mulheres do planeta, tem dificuldade até de reconhecer se já tiveram um orgasmo um dia. Grande parte das mulheres é estimulada nesse ato de servir, de estar em performance para o outro. E eu lembro que eu comecei a explorar mais o meu corpo dessa forma, porque eu não sentia nem permissão de poder me tocar, eu achava que aquilo era super errado, eu nem pensava como uma possibilidade saudável. E eu comecei a explorar esse corpo depois de uma série de trocas, de amassos, de trocas sexuais frustrantes e, sabe, embustes mesmo, coisas que você ficava depois nossa, que decepção. Talvez você já tenha vivenciado isso também. E aí foi que eu tive essa virada de chave de que, cara, eu consigo fazer melhor do que eles estão fazendo, não é possível. Eu preciso conhecer o meu corpo. Eu vou trazer aqui alguns dados estatísticos sobre a desigualdade do clímax. Estudos indicam que menos de 30% das mulheres apresentam orgasmo durante a relação sexual vaginal, enquanto mais de 90% dos homens têm orgasmo nessa mesma situação. Com estimulação clitoriana manual, 51 a 60% das mulheres, 51 a 60%, relatam atingir orgasmos. Sem estímulo externo, apenas penetração, esse número cai de 20 a 30%. E isso também varia muito conforme a orientação sexual. Mulheres heterossexuais, cerca de 60% relatam orgasmo com seu parceiro familiar, enquanto que as lésbicas afirmam que 74,7% gozam durante o sexo. Eu achei esse 60% para héteros muito ainda, que eu já tinha visto estudos que trazia isso com menos porcentagem ainda. Isso que são estudos
que estão relacionados a sexo, então muitas vezes as pessoas ficam mais tímidas para responder, ou muitas pessoas mentem. O quanto de mulher que ainda finge orgasmo não está escrito. A primeira ferramenta de como que pode ser mais fácil você sentir mais prazer com a vida. Para de fingir. Para de fingir que você tá gostando quando você não tá. Para de aceitar menos do que você realmente merece. Para de aceitar a migalha e comportamentos medianos. Começa a exercitar a liberação da sua voz, da sua expressão, para comunicar os seus desejos e a sua verdade. Porque é assim que você vai conseguir ir realinhando a rota para uma vida mais prazerosa. E isso em todos os sentidos. Pode começar com você perceber uma pessoa que é sempre desconfortável com você, que tem o mesmo comportamento e, opa, você pode parar, eu não gosto disso, não gostei. Não necessariamente só na hora do sexo, mas isso está atrelado com toda a existência humana, o prazer de viver. Sabe quando tem uma pessoa que sempre enche o seu saco? Ou, sei lá, se você é mais nova, tem uma tia sua que sempre te beija com a boca e te baba ou te marca de batom. Sabe umas coisas idiotas, assim, que às vezes você não dá importância? Começa a comunicar que você não gosta, que isso não é legal. Começa a trazer esse desconforto para jogar o desconforto pro outro, que é a arte de desagradar. Esse episódio tem tudo a ver com isso. Porque quanto mais a gente se sente confortável em sermos quem somos, em comunicar os nossos limites e desejos, entender como que você pode explorar nessa escuta o seu corpo como oráculo, o seu corpo como resposta. Sabe aquela resposta que é automática de quando você come uma coisa gostosa e faz um ou quando você come uma coisa que você não gosta, um negócio azedo, ruim, sabe? É automático. Escuta o que o seu corpo está trazendo e aprende a comunicar. Então tá, esses dados foi só para dar uma contextualizada o porquê que eu tô falando mais diretamente com mulheres para essa temática específica. Porque traz muito da minha história, de momentos de sobrecarga, de autocobrança, de repressão e de todas as ferramentas que eu fui estimulando e trabalhando em mim para trazer abertura, permissão e para sentir mais prazer na vida. Seja com um parceiro, seja comigo mesma, seja caminhando na rua, seja tendo uma ótima noite de sono ou dando uma aula de yoga. É sentir prazer em ser você e conseguir bancar com coragem toda essa estrutura e potência que você é, tudo que você carrega. Não se permitir se apertar para caber na expectativa dos outros. Tudo isso são ferramentas que vão te ajudar a expandir o contato com o prazer, com o que é bom e te atravessa no aqui e agora. Uma outra coisa que acontece muito dessa questão de autocobrança é a pressão pra gente gozar logo. É a pressão pra gente também ter que estar sempre no êxtase, no máximo da nossa felicidade. O que faz com que muitas vezes a gente negue esses nossos aspectos mais asquerosos e que nem sempre a gente gosta de olhar, mas que fazem parte. Como um momento de TPM, um momento que a gente está mais recolhido, um momento que a gente não está tão exposta, tão para fora, a gente não está tão extrovertida. Um momento que a gente não está com tanta paciência para os outros, com tanto carisma. E a gente vive num mundo que nos empurra para o ter que. O ter que performar, o ter que produzir, ter que entregar, o ter que dar conta, o ter que gozar. Como se o prazer fosse uma meta, uma prova que estamos funcionando bem. E eu não quero que esse episódio seja mais uma cobrança para você. Eu quero que traga reflexão e que a partir disso você comece a colocar em prática, sem uma cobrança de ter que chegar em lugar nenhum, mas de começar a apreciar o que o seu corpo te possibilita nesse momento. O que a sua vida traz de deleite, de coisas gostosas para você degustar. Sabe por quê? Porque a pressão ela esvazia a nossa espontaneidade do sentir. Sabe aqueles momentos em que você tá bem com você e aí você entra num estado de sobrecarga, de autocobrança, quando vê você tá aí abraçando o mundo e cuidando de um monte de coisa que nem faz sentido, que nem era o que você queria anteriormente, mas você foi só aceitando e tomando aquela responsabilidade para você. Aceitando projetos, relações, experiências que não respeitam o seu tempo, que não respeitam o seu limite, que não respeitam os seus valores. Como que consegue ter prazer assim? E eu falo porque eu também passei por isso e isso também é um exercício diário que é necessário de ser feito. Isso faz sentido de eu nutrir? Como que eu consigo expressar isso, comunicar isso, mesmo que desagrade o outro? E é sobre quebrar acordos internos com essa juíza que faz você se martirizar, que faz você se sentir culpada, que faz você relembrar lá atrás de toda aquela repressão, de fecha as pernas, menina, para com isso.
Tá rindo muito alto, sabe aquela pulsão de alegria de vida da sua menina que era espontânea, autêntica? Existe esse aspecto da nossa mente que nos julga e faz a gente se colocar para baixo, que faz você se tratar de uma forma que você não trataria nem a sua pior inimiga. E o convite é parar e se questionar. Isso está em sintonia com o que eu quero viver? Ou é só mais uma resposta automática para eu cumprir expectativas? Que intenso, né? Bora refletir junto. Mas vamos para a parte prática, para a gente encerrar de uma maneira profunda tudo isso que está pulsando internamente aqui dentro e provavelmente aí dentro de você também. Como que pode ser mais fácil? Criando espaços de pausa e respiro no meio do seu dia, para fazer o que te faz bem. Pequenos momentos para você sentir o agora, que pode ser entre 3 e 5 minutos. Seja dando uma caminhada na rua, simplesmente olhando um pouquinho para sua janela, vendo o vento balançar as árvores, ou fazendo uma pequena prática de estímulo do corpo, uma meditação guiada, se conectando com você. O que mais? Praticando o não com carinho. Isso é libertador e vai te ajudar a preservar mais a sua energia, comunicando os nãos necessários, até para você conseguir valorizar mais os seus sims também. É compreender o seu limite e não ter medo de expressar essa sua verdade. Reconhecer que se as pessoas saírem da sua vida a partir do momento que você começar a se priorizar e a se impor nesse sentido maior de tudo que você traz, da sua valorização interna, é porque não era para essas pessoas estarem aí. É porque não era para as pessoas degustarem da sua companhia. É porque tem coisa muito melhor para frente que vai se alinhar muito mais com aquilo que você quer para a sua vida. Pessoas muito mais compatíveis podem vir quando você abrir espaço para o novo. É sobre ativar o corpo em presença, ter um momento para despertar as sensações, se permitir desacelerar de fato. E essas práticas começam você com você, trazendo espaço para sentir cada pedacinho do seu corpo, seja num banho ritual, num banho em conexão, você coloca aí uma velinha, bota uma música, escuta a água caindo no chuveiro, no box, percebe as sensações, estimula mais os seus outros sentidos, além só do campo da visão e do tato. Percebe o cheiro, os sabores. E isso pode ser feito seja num banho ou no momento que você vai almoçar. Prepara uma mesa bonita, para tudo que você está fazendo para se nutrir, para se alimentar. Percebe as cores, as texturas, o que você escolheu colocar ali. Assim você vai reconhecendo esses microprazeres da vida. Uma coberta quentinha, uma brincadeira com o seu cachorro, um momento de risada e fofoca com as suas amigas. Ao reconhecer isso que te traz satisfação no hoje, mais você vai conseguindo se sentir grata pelo que existe e olhando de forma mais ampla pelas coisas boas que te atravessam no hoje. É sobre aterrar, se conectar com seu corpo, com você, com práticas que lembrem que você é carregada por esse veículo de experienciação da vida na Terra, de conexão com esse corpo, com a consciência do seu corpo e das respostas que esse corpo dá, seja num estímulo gostoso, numa companhia que você se sente entregue e livre, seja numa coisa desconfortável que você precisa aprender a se afastar, a dizer não. São as práticas de autorregulação, de escrita consciente, meditação guiada, respiração, coisas que te ancoram com o momento presente e que te permitem desacelerar, que te trazem uma permissão interna de estar nesse momento, nesse instante único, onde mais nada importa. E quanto mais você fizer isso, nessa prática constante, vão ter dias que vão ser mais fáceis, outros mais difíceis, mais você vai conseguir se colocar em alinhamento para que as suas ações sejam coerentes com aquilo que você quer realizar, com aquilo que você quer manifestar na sua vida. Aprendendo a se ouvir, aprendendo a zelar por ti, a se cuidar, a tomar tempo para você e a se colocar como prioridade. E assim seguir nesse caminho de autoaperfeiçoamento, buscando novas ferramentas, buscando aquilo que te faz bem, para que você esteja mais livre e inteira para seguir, vivendo o seu prazer. E o prazer de ser quem você é. E por último, se desapegando do resultado, das expectativas, descobrindo como ter prazer durante o processo. Nem todo prazer precisa ter objetivo, utilidade, nem todo prazer precisa vir de uma performance, precisa fazer sentido racional. Às vezes é só se permitir sentir e descobrir mais o que esse veículo de experienciação da vida te possibilita. Ai, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.
Tem muitas novidades boas saindo aqui do forninho. Continue seguindo no @sariossi no Instagram. Em breve a gente vai trazer ao mundo um projeto lindíssimo, um movimento para trazer essa revolução interna para um bem-estar feminino. Para tudo que a novidade chegou. Interrompemos a programação normal desse episódio porque eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sinto que esse episódio foi o início de uma série de temáticas mais íntimas que eu vou começar a abordar por aqui. E eu quero aprofundar junto com vocês num espaço seguro que realmente faça a diferença. Por isso eu criei o grupo Prazer e Facilidade, um espaço exclusivo para mulheres que querem se reconectar com a leveza e a vitalidade, mesmo na correria da sua rotina. Esse é um grupo totalmente gratuito, em que eu vou compartilhar com vocês ferramentas e práticas que eu utilizo no meu dia a dia, que me auxiliam numa vida com mais saúde, bem-estar e repleta de prazer. Então, se você sentiu um chamado, se tudo que eu falei nesse episódio de alguma forma trouxe reflexão, trouxe um pedido para transformação, acesse o link que está aqui na descrição para a gente seguir aprofundando juntas. E para quem entrar ainda essa semana, vai ter uma surpresa super especial no lançamento do dia 11, gratuito, gente, gratuito, em que você vai sentir na prática como sair da sobrecarga e entrar num fluxo de bem-estar com poucos minutos por dia. Acesse o link e garanta sua vaga e eu te espero lá. E por enquanto vamos dar continuidade para esse episódio que tá bonito demais, né, gente? Então tá, vamos seguindo. Gratidão demais por ter chegado até aqui comigo, por seguir me acompanhando nas semanas, comentando, compartilhando. A sua presença é muito importante e eu sou muito grata por ter a sua escuta semanal e por toda a parceria e confiança. Lembre-se que prazer é presença, é corpo inteiro, é se permitir ser canal para receber o que a vida quer te dar. E é sustentar isso sem culpa, sem medo dos próximos passos, sem preocupações. Confiando que você tem a maturidade para viver o que é bom. E relembrando que o maior luxo que existe, esse luxo mais profundo de encontrar a vida próspera que você tanto quer, saindo de uma ostentação, de um ideal do que é prosperidade, mas criando um significado único para você. Luxo que é ter tempo, ter saúde, qualidade de vida, boas companhias, que é poder viajar, ter liberdade geográfica, liberdade financeira. Esse tipo de luxo que eu tô falando, ele vem quando você se permite ser você, com tudo o que te move, com tudo o que te encanta. E quando você dá espaço para essa potência se manifestar, é quando você se permite também florescer e receber os frutos de todas as suas ações, de tudo que você constrói. Que você possa sentir mais prazer sendo quem você é, vivendo no seu eixo, no seu ritmo e reconhecendo todos os recursos internos que você já possui para sustentar a vida que você merece. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.